Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a paz de Deus e de Jesus faça-se com todos. Boa noite aos nossos irmãos internautas que estão conectados via internet pela página espiritismosul.org.br. As nossas palestras é transmitida ao vivo, à noite, às quinta à tarde. No mesmo site elas ficam gravadas. E também colocamos-as no YouTube. Elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos nossa oração. Mais uma vez, Senhor, aqui nós nos encontramos para estudar Teu Evangelho, Teus ensinamentos que nos deixaste. Permita, Senhor, que a Tua paz, que a Tua luz, que Teu amor nos envolva. Ilumina, Senhor, a irmã que traz sua mensagem da noite, para que esta nos envolva em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja, com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes. Damos por iniciada a parte doutrinária desta noite. Que assim seja. Hoje a mensagem está a cargo da nossa irmã Marci. Boa noite a todos os irmãos. Meus irmãos, hoje para a nossa reflexão, trazemos como título geral, podemos dizer assim, aflições. E vamos falar mais especificamente sobre aflições no casamento. E é um tema que interessa a todos nós, porque mesmo que a gente pense, não, esse tema não é para mim, porque eu não sou casado, ou eu sou viúvo, né? Eu estou solteiro, eu sou jovem ainda, né? Mas é uma experiência pela qual a maioria das pessoas passa, e mesmo que nós não estejamos vivendo uma união conjugal nesse momento, nós convivemos com familiares, convivemos com pessoas, com amigos, com colegas, que vivem essa união conjugal e podem estar passando por algum problema nessa convivência, né? Então, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre aflições no casamento. E nós vamos começar, meus irmãos, dizendo que o Espiritismo, ele enxerga a família e o casamento, que é a base dessa família, como uma base da sociedade. E entende o casamento como um acordo celebrado entre duas almas com o objetivo de progredir, de evoluir. Por que este acordo é para progredir, para evoluir? Porque o casamento, ele nos proporciona experiências que nenhum outro relacionamento nos proporciona, falando do aspecto evolução. Tá? Então, são condições únicas que o casamento nos oferece para que nós possamos evoluir. Por que o casamento nos oferece isso? Porque quando nós vivemos uma união conjugal com alguém, nós, neste convívio diário, o que nos ensina esse convívio diário? Nos ensina a tolerar o próximo. E quando nós falamos, meus irmãos, em tolerar, não estamos falando em aguentar. Estamos falando em aceitar, em compreender, em perdoar, em ceder. E isso é um ensinamento que só uma união conjugal nos ensina, assim, com profundidade.
Outra coisa que o convívio diário com outra pessoa nos ensina. Nos ensina a recusar, nos ensina a renunciar pequenos e grandes prazeres. Coisas que nós gostávamos de fazer quando estávamos solteiros, quando estávamos sozinhos, e que hoje nós renunciamos por causa do nosso companheiro, por causa da nossa companheira, por causa dos nossos filhos. E isso é um aprendizado para nós. Quando nós vivemos uma união conjugal, nós aprendemos também a direcionar todos os nossos esforços em prol da nossa família. Então, aqueles objetivos particulares, aqueles objetivos individuais, aquelas conquistas que nós almejávamos enquanto sós, isso já não faz parte mais da nossa vida. Porque aí nós pensamos como grupo, como equipe, como família. Então, eu direciono todos os meus esforços para o bem-estar, para a melhoria, para a harmonia do meu grupo familiar. E isso, em questão evolutiva, é um grande passo para qualquer um de nós. O casamento, meus irmãos, ele é um exercício diário de amor, de respeito, de aprendizado, de evolução. Mas acontece que quando o respeito entre os companheiros, entre o casal, é esquecido, nós começamos a abrir brechas na nossa vida, no nosso relacionamento, para que se infiltrem desordens na nossa vida. E dentre essas desordens que nós deixamos que entrem na nossa família, por causa da falta de respeito, nós podemos dizer que a desordem mais grave que pode acontecer é a obsessão. O que é a obsessão? A obsessão, meus irmãos, é uma perseguição dos espíritos que visam destruir aquela família, aquele casamento, aquela união. E com isso, atingir, aquela pessoa, aquelas pessoas pelas quais esses espíritos alimentam algum desejo de vingança, algum ódio, ou até, como eles dizem, porque amam algum dos cônjuges que faz parte daquele casamento e não querem que essa pessoa seja feliz junto com outra. Então dizem que amam, mas na verdade, meus irmãos, é um amor que enlouqueceu. Então, por isso, persegue, por isso quer destruir, não quer que aquele casal, que aquela família viva bem. Nós não estamos dizendo com isso que todos os problemas que existem numa união conjugal sejam perseguição espiritual, sejam obsessão. Por quê? Porque todos nós vivemos dificuldades que são comuns, que são habituais na nossa família, na nossa vida, no nosso casamento. Nós enfrentamos problemas como enfermidades, nós passamos por problemas financeiros, nós passamos pelo desemprego que gera esse problema financeiro, nós temos ainda as dificuldades de pais ou responsáveis pelos filhos, pelas crianças, pelos jovens, que não estão bem preparados ainda para assumir essa função de pais. Então, não estamos dizendo que todo e qualquer problema que eu tenha no meu casamento seja fruto de obsessão. Mas, se eu estou passando por essas dificuldades, enfermidades, falta de dinheiro, dificuldade de convivência, de relacionamento, dificuldade na educação dos filhos, e se eu não tomar cuidado, se eu, em função desses problemas, eu me tornar uma pessoa negativa,
se eu me tornar uma pessoa pessimista, se eu acho que nada dá certo para mim, que Deus não me ajuda, que eu não mereço ser feliz, automaticamente eu vou estar abrindo essas brechas para que espíritos venham e perturbem o meu lar, a minha família, o meu casamento. Nem todas as causas da obsessão, que é essa perseguição de espíritos que querem manipular o nosso pensamento, a nossa vontade, direcionar a nossa vontade até os nossos atos, a obsessão ela tem vários motivos, tem várias causas, vamos dizer assim. Mas o resultado é sempre igual. É a dor e o sofrimento. E a maneira desse processo obsessivo começar na nossa família, no nosso casamento, é sempre do mesmo jeito. É através de brechas morais, ou seja, através das nossas falhas, através das nossas imperfeições, dos nossos vícios que nós não lutamos para vencer, que essas influências perniciosas começam a interferir na nossa vida. Porque quais são os motivos, meus irmãos, as causas, da obsessão? A primeira causa, que engloba todas as outras, nós podemos dizer que é a causa moral. A causa moral. Nós temos dificuldades, nós temos vícios, nós temos imperfeições, nós temos más tendências. E esses espíritos que têm a intenção de nos prejudicar, seja porque nós já convivemos com eles em outras encarnações e temos dívidas, tivemos problemas, tivemos dificuldades e hoje eles querem se vingar, seja porque eles não nos conhecem, mas se afinam com as nossas imperfeições. São afins conosco, porque têm os mesmos defeitos, as mesmas imperfeições, os mesmos vícios que nós temos. E se achegam para nós, nos acompanham, simpatizam conosco, porque nós temos os mesmos defeitos, e passam a nos acompanhar, e passam a nos perturbar. Então, a causa moral é a base de todos. Se nós temos vícios e imperfeições, dificuldades, é por aí que os espíritos conseguem nos cutucar, conseguem nos influenciar. Existe a causa kármica, que é aquela causa, meus irmãos, que é justamente o que eu já tinha comentado agora há pouco. Quando nós tivemos outras encarnações, ou nesta encarnação mesmo, há alguns anos atrás, nós podemos ter tido relacionamentos que ficaram mal resolvidos. E aí, esses espíritos que dizem que nos amam e não nos querem ver junto com outras pessoas, que dizem que nos odeiam porque nós os magoamos, os prejudicamos, e eles querem se vingar de nós. Então, nós temos que ter cuidado com os nossos relacionamentos. Nós temos que prestar bem atenção na mensagem do nosso Mestre Jesus, que diz que nós temos que aproveitar enquanto nós estamos com os nossos irmãos no caminho. Estamos aqui reencarnados. E não alimentarmos, meus irmãos, mágoas, não alimentarmos ódios, não alimentarmos desejos de vingança. Por quê? Porque há uma ideia errada de que, com a desencarnação, essas afinidades que nós criamos com os outros espíritos, com as outras pessoas, que elas terminam como um passe de mágica, e não é verdade. Porque quando nós falamos nós morremos, o que morre é o corpo, mas o espírito é imortal. E o espírito continua vivo com os mesmos sentimentos, com os mesmos ódios, com os mesmos amores que ele tinha. Então, nós temos que nos cuidar dos relacionamentos, procurar nos dar bem com as pessoas, procurar
se tivermos, levar a sério o relacionamento que nós temos, porque tem pessoas que se relacionam com as outras pessoas sem se importar com a outra pessoa, né? Tipo, usando a outra pessoa. E depois termina o relacionamento, não quer mais, parte para outra. Né? E muitas vezes aquela pessoa ficou ali, ficou apaixonada, ficou magoada, ficou nos odiando, ficou com o desejo de que algo ruim nos aconteça porque se sentiu prejudicada, usada por nós. Então, tudo isso nós temos que cuidar para que nós não venhamos a atrair alguém que futuramente possa ser um obsessor. Alguém que ficou com a situação mal resolvida conosco e numa oportunidade que talvez nós estejamos, no caso de nós estarmos reencarnados, e esse espírito desencarnado, ele venha nos obsediar, ele venha querer nos prejudicar a nós ou alguém da nossa família, alguém que nos é muito caro. Então, essa é a causa kármica, quando por relacionamentos passados, porque nós magoamos, porque nós não perdoamos, ficamos com relação estremecida com alguém e, de repente, essa pessoa não é elevada, não é evoluída e ainda alimenta contra nós um desejo de vingança. Outro motivo, né, outra causa das obsessões. Contaminação. A gente fica pensando, mas como é que eu vou atrair uma obsessão por contaminação? Pelos lugares que nós frequentamos. Isso aí é uma coisa que nós temos que prestar muita atenção. Onde nós vamos, com quem nós andamos, né? Que lugares nós frequentamos. Porque todos os ambientes, meus irmãos, em todos os ambientes existe uma atmosfera psíquica que é relacionada com o pensamento das pessoas que estão ali naquele lugar. Então, a gente tem que cuidar aonde a gente anda. Né? Quando a gente vai em lugares pervertidos, quando a gente vai em lugares de energias pesadas, né? De bebedeiras, de uso de droga, de sexo pervertido, de sexo... Quem é que anda lá? Quem é que frequenta? Quem são os espíritos, os desencarnados que andam nesse lugar? Quem gosta disso? E isso não é uma coisa boa para nós. Então, a gente tem que cuidar onde a gente anda, porque a gente tem aquela ideia errada que diversão é transgredir, diversão é fazer o que não é certo. Né? Estava tão boa a festa, tomamos 5 caixas de cerveja. Saí de lá torto, não podia nem caminhar. Quem é que disse que isso é diversão? Há uma ideia errada das coisas. Né? Me diverti porque fiquei com 5, 6 pessoas diferentes na festa. Me diverti porque ali era para andar no máximo a 80 e eu andei a 150 por hora de carro. Me diverti. Quem é que disse que isso é diversão? Então a gente pode se divertir sim, né? De uma maneira saudável. Então a gente tem que cuidar onde a gente anda. Porque a gente vem na casa espírita, a gente estuda, a gente toma água fluidificada, a gente recebe passe, a gente vai no estudo e depois, no final de semana, por exemplo, a gente coloca tudo a perder porque a gente vai num lugar desses. Né? Num lugar de ambiente pesado, de energias deletérias. E a gente vai lá, muito difícil que a gente esteja num lugar desses vigilante. Geralmente a gente está em vigilante. E aí a gente vai lá para se divertir e de repente sai com um irmãozinho, olha lá a Marcia, ela gosta disso que eu gosto, eu vou para casa, já saí coladinho comigo. E aí? E depois, para se livrar disso aí, como é que vai ser? Vai custar caro, né, meus irmãos? Então nós temos que cuidar. Outra coisa, né, outro motivo da obsessão outra causa, podemos dizer, é a auto-obsessão, como já foi falado, né? Quando nós somos pessoas que sofremos traumas, somos pessoas negativas, somos pessoas revoltadas, pessimistas. Então, já vamos abrindo esta brecha para que espíritos do mesmo teor vibratório, que pensam como nós, que só não têm corpo, mas também têm sentimentos de negativismo, são revoltados, não é? São pessimistas, aí eles vêm para perto de nós. Começam a andar juntinho de nós,
começo a potencializar aquilo que a gente já tem. Então, se eu era negativa, fico mais. Se eu era revoltada, fico mais. Pessimista, fico mais. Então, a gente tem que cuidar onde a gente anda, né? Os nossos pensamentos, porque é por aí que tudo começa. Os espíritos que obsediam, que têm o interesse de terminar com as uniões, com os casamentos, com os relacionamentos, como é que eles agem? Eles procuram a pessoa mais fragilizada da união da família. Tá? E aí eles começam a atacar aquela pessoa. Eles encontram uma brecha moral para atuar no campo psíquico daquela pessoa e começam a fazer com que ela tenha comportamentos, tenha pensamentos, direcionam até a vontade e fazem com que essa pessoa passe a ter comportamentos que perturbam a família toda. E aí a gente começa a não viver bem, não viver em paz, não ter harmonia. Ou como é que eles fazem também? Eles atingem mais de uma pessoa, muitas vezes atingem várias pessoas da família, fazendo com que haja uma perturbação geral. Meus irmãos, pode parecer assim, ó, mas isso acontece com muita frequência. É mais comum do que a gente possa imaginar, né? O problema da obsessão, ele está cada vez mais grave em todo o nosso planeta. E nós temos que prestar atenção, né? Porque essas ligações que nós temos, seja por amores, por ódios, por afinidades, por antipatias, como já foi falado, não desaparecem como um toque, como um passe de mágica pela desencarnação. E não só o ódio ou o amor que enlouqueceu. A inveja, a calúnia, as traições, o sentimento de posse, de domínio em relação a outra pessoa, né? Tudo que não for saudável num relacionamento também nos vincula negativamente a outra pessoa. E disso aí pode surgir uma obsessão. O que os espíritos fazem? Eles começam a incutir ideias no companheiro, na companheira, para que ele tenha esses comportamentos que vão desarmonizando o lar. Um exemplo. Começam a colocar na cabeça, né, na mente do marido ou da esposa, a ideia de trabalhar um pouquinho mais, por exemplo. Né? Que a gente vai dizer, mas isso aí que mal vai fazer? Um exemplo. Eu acho que eu vou trabalhar um pouquinho mais, vou fazer umas horas extras, vou ficar final de semana, porque aí eu consigo ganhar um pouco mais de dinheiro, e já começam a fazer com que aquela pessoa imagine, projete na mente, ela se sentindo feliz com a aquisição que ela vai fazer com aquele dinheiro a mais. Aí eu troco meu celular, eu troco de casa, eu vou comprar alguma coisa, né? Eu vou comprar uma moto, eu vou comprar uma bicicleta, eu vou dar tal coisa para o meu filho. Então a pessoa começa a fazer esse tipo de coisa, um exemplo, e ela vai se achar com razão, porque ela vai dizer, não, mas eu estou ficando menos em casa, mas é por um motivo bom, porque eu vou adquirir tal coisa. Então os espíritos, eles são muito inteligentes, né? E são atrasados, porque ainda querem nos prejudicar, nos perturbar, mas são muito inteligentes. Então começam a usar esse tipo de artimanhas para distanciar o casal. Aí o marido já trabalha até mais tarde, a esposa já consegue outra coisa para fazer, aí o outro companheiro já fica se achando abandonado, já fica se achando preterido, né? Aí começam os desentendimentos, começam as desarmonias, começam as insatisfações, começam as desconfianças. E o relacionamento começa a desmoronar. Existem espíritos, meus irmãos, que são mais adestrados, mais especializados, que fazem coisas mais perversas ainda. Tem espíritos que usam uma técnica obsessiva que é a seguinte: eles criam um escudo, eles projetam um escudo entre o casal. Então, o que acontece? Acontece um bloqueio das energias, né? O casal não consegue mais aquela interação,
aquelas trocas energéticas, aquelas trocas afetivas, começa a distanciar, porque, na verdade, eles criam esse escudo entre o casal. E o que acontece? A perda do interesse de um pelo outro, as incompreensões, há muitas vezes uma dificuldade absurda de diálogo entre o casal. Há o distanciamento, há a desarmonia e, consequentemente, muita dor. Aí depois, quando os esposos, os companheiros conversam com outras pessoas, eles até dizem que eles não entendem. Por que eles não se entendem com o companheiro, com a companheira? Por que brigam? Por que aquelas atitudes do companheiro e da companheira o irritam tanto? Eles não conseguem entender. Então, na verdade, muitas vezes, meus irmãos, é isso. É esse bloqueio criado pelos espíritos que querem obsediar, que querem perturbar a nossa união, a nossa família, o nosso casamento. E aí até essas pessoas que sofrem essa técnica obsessiva, até quando estão sozinhas ou estão num momento de reflexão, até admitem que ainda querem bem, que ainda amam, que ainda querem viver bem com aquela pessoa, mas não entendem por que quando chega perto, não se entende, né? Então, isso é para a gente prestar atenção, é um alerta, né? A obsessão conjugal, a obsessão na família, ela pode ser vencida, mas ela requer esforço e muita seriedade para que seja eliminada. O primeiro obstáculo, aceitar que isso acontece. Né? Geralmente o casal não aceita, acha que não, que isso aí estão dizendo, acontece com os outros, mas comigo não. Então, a dificuldade de aceitação de que estão sendo perseguidos. Se alguém se dá conta, se um dos cônjuges se dá conta, tem que tomar uma atitude, porque isso não melhora sozinho. Né? Então, aquele que se der conta, algum familiar, alguém que está aqui, que está convivendo com algum casal que está vivendo essa situação, tem que ajudar. Né? E a primeira medida que nós temos que tomar, né, é pedir ajuda. Se alguém está sofrendo essa dificuldade, nós temos na casa aqui o atendimento fraterno. Né? Venham, conversem, contem, peçam ajuda. Porque é necessário tomar algumas medidas para que essa situação seja revertida. Outra coisa, não se preocupem que ninguém vai contar para ninguém que vocês estão com problemas. Né? Porque muitas vezes a gente se inibe de contar porque a gente acha que todo mundo vai ficar sabendo. Né? Existe uma ética no centro espírita, todas as pessoas que fazem um atendimento fraterno, né, não vão sair e ficar contando para fulano está passando por tal problema, fulano. Isso não existe. Tá? Primeira coisa que nós devemos fazer, meus irmãos, quando nos damos conta disso, fazer o evangelho no lar. Temos que fazer o evangelho no lar. O evangelho no lar é uma visita de Jesus no nosso lar. Nós temos que escolher um dia da semana, escolher um horário, sempre no mesmo dia, no mesmo horário, reunir a família ou aqueles que quiserem participar, ou se for só eu da família, que seja só eu da família, pegar o evangelho, abrir ao acaso ou abrir na ordem, ler o evangelho, fazer um comentário, fazer uma prece primeiro para começar, abre o evangelho, lê, pode colocar uma garrafa d'água, uma jarra d'água, que durante a prece, né, e os espíritos de luz que vêm na nossa casa durante o evangelho também ajudam a fluidificar aquela água que depois nós vamos tomar, a nossa família vai tomar. Lemos o evangelho, comentamos, fazemos uma prece de encerramento e está feito o nosso evangelho. São 15, 20 minutos e é a visita de Jesus no nosso lar. Isso é simples, qualquer um de nós pode fazer. Tá? Então, isso é uma primeira medida para que nós possamos reverter essa situação. Segundo lugar, meus irmãos, termos o hábito de orar diariamente pelo nosso lar, pela nossa esposa, pelo nosso esposo, pelos nossos filhos. A gente arruma tempo para tanta coisa, para assistir
tanta coisa na televisão que não nos ajuda, até nos prejudicam. E nós temos que achar esse momento diário de fazer uma prece, de pedir ajuda para Deus, pelo nosso marido, pela nossa esposa, pelos nossos filhos, né? Que se estamos com problemas de desarmonia, que nós possamos entrelaçar as nossas palavras, que tudo possa melhorar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos ficar só esperando que Deus nos ajude. Quando nós fazemos a prece, nós nos colocamos em uma situação assim, ó, maravilhosa. A ajuda chega mais rápido quando nós oramos com sinceridade, né? Outra coisa que nós podemos fazer, exercitar o amor e a compreensão, aumentando a dose de carinho que nós damos para os nossos familiares. Muitas vezes nós não nos cumprimentamos, nós não nos damos bom dia, né? Muitas vezes dormimos toda a noite juntos e mal nos olhamos quando levantamos da cama. Então, ter esse hábito, dar mais carinho para o nosso companheiro, para a nossa companheira, para os nossos filhos, né? Amar realmente o nosso companheiro, ter aquela preocupação se ele está bem, como é que ele está, se ele está feliz, se tem alguma coisa que eu possa fazer por ele, né? Procurar amar o nosso companheiro, a nossa companheira, como nós amávamos antes do casamento. Porque quando a gente é namorado, tudo é maravilhoso, tudo é possível, não dá nada, eu resolvo, eu reverto, tá? E depois a gente casa e a gente começa a ficar meio ranzinza, meio rabugento, meio exigente, meio querendo só que os outros façam para mim e eu não faço para os outros. Então a gente tem que aumentar essa dose de carinho que nós damos para o nosso companheiro, para os nossos filhos. Evitar que o nosso lar seja um ponto de encontro para fazerem coisas erradas, né? Harmonizar o nosso lar e cultivar boas energias no nosso lar, né? Não deixar que o nosso lar seja um lugar que a gente se encontre para estar assistindo coisas, tragédias, notícias ruins. Tem pessoas pesadas, pessoas que gostam de estar falando mal dos outros, pessoas que gostam de estar bebendo, pessoas que usam droga, pessoas que só gostam de estar falando de sexo, de traição, olhando filme pornográfico. Esse tipo de coisa, meus irmãos, nós temos que cuidar da nossa casa. É o nosso templo, nós temos que cuidar, né? Nós viemos na casa espírita, nos cuidamos de tanta coisa e depois no final de semana a gente não podemos, né? Até essas visitas indesejáveis, pessoas até que a gente sente assim que perturbam, que desarmonizam a nossa casa, nós temos que evitar, nós temos que cultivar, né, boas energias no nosso lar, com boas conversas, com boas companhias, com amigos agradáveis, com conversas edificantes, né? Outra coisa importante, durante o dia, e várias vezes por dia, meus irmãos, nós procurarmos envolver os nossos companheiros, né, o nosso esposo, a nossa esposa e os nossos filhos com energias amorosas, né? Como é que nós podemos fazer isso? Existe um exercício bem fácil de fazer e muito bom, que traz muitos resultados positivos. Como é que a gente faz? A gente imagina que do nosso peito, né, do nosso coração, está nascendo uma cachoeira de luz, e essa cachoeira de luz, ela está impregnada de amor e de carinho. E essa energia que tem nessa cachoeira, que sai de mim, porque eu amo meus filhos, porque eu amo o meu companheiro, porque eu amo a minha companheira, essa energia sai de mim e envolve. Eu imagino essa luz, essa cascata de carinho e de amor envolvendo a minha esposa, envolvendo o meu esposo, envolvendo o meu filho, os meus filhos. E isso, meus irmãos, se nós fizermos diariamente, várias vezes por dia, né, mentalizando, plasmando, enxergando os meus familiares sendo envolvidos por essas energias, isso restabelece os nossos laços emocionais. Isso facilita a nossa convivência. Isso ameniza as nossas dificuldades. E isso é uma coisa que todos nós podemos fazer. Então, vamos ter esse hábito naquele momentinho, assim, ó, imaginar toda a família sendo envolvida por essas energias que vão afastando ideias negativas, que vão afastando
fluidos deletérios e vão envolvendo e nos enchendo, né, de uma energia salutar, de uma energia brilhante que vai fazer com que a gente conviva melhor. E por último, meus irmãos, a reforma moral. Que isso é o que vai nos proteger realmente de qualquer investida de alguém que queira obsidiar a nossa união. Seja encarnado ou desencarnado, porque a gente sabe que a obsessão, a gente fala muito de desencarnado para encarnado. Mas ela pode acontecer de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, né? Existem várias maneiras, né? Então, a reforma moral é o que nos protege de tudo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que combater os nossos comportamentos errados, os nossos comportamentos incorretos. Nós sabemos as coisas erradas que nós fazemos. Nós sabemos dos nossos vícios, das nossas dificuldades. Tá, sabemos, mas temos que fazer alguma coisa para reverter isso aí. E não adianta eu dizer, mas eu sou assim. Mas isso é uma dificuldade que eu tenho. Mas é que eu sou assim mesmo. Sim, eu sei que eu sou, mas eu tenho que dar jeito de melhorar. Porque é para isso que a gente está aqui. A nossa encarnação nos é dada para que todo o tempo que nós estejamos aqui, a gente possa aplicar todo esse tempo para vencer as nossas imperfeições, para adquirir virtudes e vencer as nossas imperfeições. Não, mas é que eu sou impaciente mesmo. Não, mas é que eu sou brabo mesmo. Não, mas eu me irrito com qualquer coisa. Eu não tolero. Sim, porque tudo isso é vício. Ser impaciente, ser irritadiço, ser intolerante. A gente fala em vício e só pensa em comida, bebida, sexo, droga. Mas tem todos esses vícios. Maledicência, fofoca, tudo isso é vício, meus irmãos. Então, tudo aquilo que a gente percebe que a gente faz de errado, a gente tem que dar um jeito de melhorar. A gente tem que dar um jeito de superar. Porque senão nós vamos retornar para o mundo espiritual na mesma. Vamos dizer, passei 70, 80, 90, 100 anos, 50 anos lá, reencarnados, fui e voltei do mesmo jeito. Então, isso nós temos que fazer. Combater os nossos defeitos, encher a nossa mente, o nosso coração, né, de pensamentos elevados, cultivar bastante a prece, né, em todos os momentos que nós, não é fanático, né, mas cultivar a prece, estarmos em prece, não precisa ser o Pai Nosso, não precisa ser, mas aquela conversa sincera com Deus. Todos os momentos que nós tivermos, vamos estar conversando com Deus, pedindo amparo, pedindo proteção, pedindo companhia dos bons amigos espirituais, e com certeza nós vamos conseguir ter uma vida melhor, mais harmonizada. Se estivermos fazendo o tratamento na casa espírita, persistir no tratamento. Porque tem gente que às vezes está com dificuldade, está mal, vem aqui, aí é orientado a receber o passe, a tomar água fluidificada, aí vem um pouquinho, dá uma melhoradinha e vai. E não volta, ou não segue fazendo. Nós temos que insistir, temos que fazer evangelho sempre, temos que estar sempre em prece, temos que estar sempre pedindo ajuda, amparo e proteção, porque os bons espíritos, eles dedicam toda a atenção possível àqueles que se esforçam verdadeiramente para o bem, meus irmãos. Nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta nós acharmos que, eu sei que é isso, sei como é que eu posso solucionar esse problema, mas não fazer a minha parte. Porque tem a parte que é nossa. Nós temos livre-arbítrio. Jesus veio, nos trouxe a sua mensagem, todos nós temos as leis divinas na nossa consciência, mas enquanto nós não nos decidirmos a trabalhar para vencer as nossas imperfeições, nós vamos ficar do mesmo jeito. Então, esta é a nossa mensagem de hoje, para nós refletirmos, para nós nos esforçarmos, para nós identificarmos se estamos precisando, estamos sofrendo essas perseguições na nossa família, no nosso lar, e tomarmos as atitudes necessárias para que isso seja superado e que nós não percamos tempo demais, porque isso tranca a nossa caminhada, tranca a nossa evolução. Então, vamos fazer a nossa parte. A casa está de portas abertas para todos aqueles que precisarem de uma conversa, Temos estudos, temos tudo que for necessário para que nós possamos viver melhor sob a orientação desta maravilhosa doutrina espírita. Muito obrigada pela atenção de todos. Vamos, então, agora fazer a nossa prece.
elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus nesse momento. Agradecer por estarmos aqui nesta casa de amor e caridade. Agradecer por essas energias benfazejas que já estão nos envolvendo, que já estão nos impregnando, já estão aliviando as nossas dores físicas, as nossas ansiedades e as nossas aflições. Pedimos, Senhor, que essas mesmas energias possam envolver os nossos familiares que estão no nosso pensamento nesse momento. Possam envolver os nossos queridos que já partiram para o mundo espiritual. Possam envolver os nossos amigos, os nossos inimigos, os nossos irmãos que estão doentes, que estão precisando de ajuda, que estão nos hospitais, que estão nas suas casas, que estão abandonados pelas ruas. Te pedimos também, Senhor, pelos nossos irmãos que estão nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, nos manicômios, nas fazendas de recuperação, os nossos irmãos que estão lutando, meus irmãos, porque estão desesperados, estão aflitos, estão com ideias suicidas, que essas energias também possam ajudá-los, que possa chegar até eles uma palavra de consolo e de esclarecimento, e que eles desistam dessa ideia infeliz. Que todos nós, Senhor, possamos ficar em paz, que possamos retornar para os nossos lares em harmonia, em segurança, e que possamos sim ter um excelente final de semana junto com os nossos queridos, e que nós sejamos um instrumento para que a paz